Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. E, pessoal, o mais importante julgamento relacionado à demarcação de terras indígenas começou na última quarta e retomado na quinta-feira, com a leitura do relatório do relator Luiz Fachin, contrário à tese do marco temporal, mas não passou disso. Sem mais tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, interrompeu o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Na Praça dos Três Poderes, diante da sede do STF, uma multidão de homens e mulheres de mais de 100 povos indígenas espalhados pelo Brasil aguardava e vão continuar aguardando, como fazem há 2 semanas, até a retomada do julgamento. Esse assunto será tema no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai analisar a aprovação pelo Senado Federal, na última terça-feira, da recondução de Augusto Aras ao cargo mais alto do Ministério Público Federal, o de Procurador-Geral da República. A votação foi tranquila, por 55 votos a 10 e uma abstenção. Na sabatina realizada no mesmo dia na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, foram duros e questionaram a postura de Aras de blindar Jair Bolsonaro. O plenário do Senado aprovou de forma unânime, na última quarta-feira, o projeto de lei 823/2021, que institui medidas emergenciais em apoio à agricultura familiar durante a pandemia. A proposta foi batizada de Lei Assis Carvalho II, em referência ao deputado do PT do Piauí, que morreu em 2020. Aprovado na Câmara em julho deste ano, o projeto surgiu como um complemento à Lei Assis Carvalho I, aprovada pelo Congresso Nacional em 2020 e que também socorre a agricultura familiar. A proposta, no entanto, teve partes vetadas por Jair Bolsonaro e, por isso, parlamentares elaboraram um novo projeto que agora foi aprovado pelo Senado. Essa questão será analisada no programa de hoje. E a campanha nacional Fora Bolsonaro confirmou que vai manter o ato contra o governo de Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, contrariando decisão do governador João Dória, do PSDB. Representantes dos movimentos populares e sindicais e do Grito dos Excluídos mantiveram a data e repudiaram a posição do governador, que decidiu tirar o grito da Avenida Paulista, onde é realizado sucessivamente há anos. Movimentos sociais classificaram a postura de Dória como autoritária e inconstitucional. Esse assunto também será discutido no programa de hoje. E em sessão extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, o chanceler Rogério Maita reafirmou na última quarta-feira que na Bolívia não houve fraude eleitoral em 2019. Também destacou 5 eixos contra as tentativas de ingerência do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Segundo o chanceler, a declaração de 9 de agosto emitida pela Secretaria de Fortalecimento da Democracia da Secretaria-Geral da OEA e que questiona a integridade dos dados das eleições presidenciais de 2019 na Bolívia é um excesso. Esse assunto, bem como o clima tenso no Afeganistão, que se agrava à medida que se aproxima o prazo final para que as tropas dos Estados Unidos saiam do país, também serão discutidos no programa de hoje. E para finalizar, temos o Momento Cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E, pessoal, o mais importante julgamento relacionado à demarcação de terras indígenas começou no final da última semana, na quarta-feira, retomado na quinta, com a leitura final do relatório de Luiz Fachin, contrário à tese do marco temporal, mas não passou disso. Sem mais tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, interrompeu o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Boa noite, Dom Roque. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Obrigado pela oportunidade de partilhar aqui com a TV
a esperança e também o sonho de um país que tenha a coragem de respeitar os direitos dos primeiros habitantes das terras de Santa Cruz. Muito importante que a gente tenha consciência de que são os primeiros habitantes que aqui já viviam há 4, 6, 8, 10 mil anos antes da chegada dos portugueses, e é uma dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os povos originários. Dom Roque, essa questão que já vinha se arrastando há um bom tempo foi reiniciada na última semana em Brasília, foi interrompida. E Brasília foi palco de milhares de povos indígenas que foram protestar e pressionar sobre esta questão da retomada dos direitos aos povos indígenas em suas terras, tida aí como marco temporal. E, Dom Roque, a quem interessa o marco temporal que está sendo discutido e pode ser retomado com o Supremo Tribunal Federal na próxima semana? A quem interessa o marco temporal, o Cosme, interessa ao agronegócio, aos grandes empreendimentos, interessa sobretudo aqueles que querem explorar os biomas, vendendo uma ideia de desenvolvimento aonde se destrói os biomas, se envenena as águas, as terras, o ar, para concentrar a renda nas mãos de pouco e gerando uma miséria que aumenta mais no Brasil e no mundo. Interessa, sobretudo, a esses grupos bem definidos também do Congresso Nacional, conhecidos como as bancadas do BBB, da bala, do boi, né, e da Bíblia. A esses interessa a passagem do marco temporal e, sobretudo, a destruição dos direitos constitucionais dos povos originários. Os povos indígenas não são contra o desenvolvimento, são a favor. Não são contra esse desenvolvimento que concentra a renda nas mãos de poucos e gera miséria para muitos e a destruição dos biomas, como acenei há pouco. Os povos indígenas não estão pedindo nada mais, nada menos que o respeito à Constituição brasileira. A história deles não começa em 1500, a história deles não começa em 1988. Tradicionalmente, o próprio governo brasileiro tem reconhecido que as terras mais bem preservadas são as terras indígenas. Mas, infelizmente, as normas transitórias da Constituição de 88 não foram colocadas em práticas quando se rezava que as terras tradicionais deveriam ser reconhecidas, demarcadas, homologadas e registradas em 5 anos. Ou seja, em 93 deveria ter se concluído esse trabalho. Nós estamos em 2021, portanto vamos para 33 anos e mais que 2/3 das terras indígenas não tem nenhum trabalho feito para o reconhecimento. E é por isso que aquela tese de passar a boiada está passando. Mas a esperança, né, dos indígenas, a nossa esperança é que o Supremo Tribunal Federal dê um passo nessa questão do julgamento do caso Chocley de Santa Catarina, o chamado caso de repercussão geral, e não permita o avanço do projeto de lei 490. Que riqueza o Cosme e Tereza, Maria Tereza, perceberem em Brasília mais de 6 mil indígenas, homens, mulheres, jovens, crianças, mais de 100 línguas faladas lá. Tudo isso é uma riqueza que o Brasil não pode ignorar, que nós não podemos ficar indiferentes. E é por isso também que a Igreja, na terça-feira, se fez presente na pessoa de Dom Valmor, presidente da CNBB, junto com o Dom Joel, a irmã Maria Inês, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, para dizer sim, a Igreja está do lado dos primeiros habitantes para que os seus direitos sejam respeitados. Dom Roque, queria justamente tratar sobre isso com o senhor agora, que o senhor falasse um pouco mais para a gente, até
pelo fato do senhor estar à frente do CIMI e pela história da igreja, o empenho histórico da igreja na defesa dos povos indígenas. Conta um pouco para a gente desse lastro histórico e dessa relação. Bom, Maria Tereza, Cosme e os telespectadores, nós temos, assim, dentro da cantoria de nossas comunidades, um canto muito próprio para essa temática. Quando se canta nas comunidades, ninguém se engana, a nossa história começou desumana. Ou seja, ao chegar aqui, os ocupantes da Europa que vinham não respeitaram a história, não respeitaram as línguas, não respeitaram os costumes, não respeitaram as espiritualidades. E a igreja reconhece também o seu pecado histórico e muitas vezes serviu, né, de escudo para que a dominação fosse violenta em relação aos povos indígenas. Sim. Nós fomos aprendendo e fomos tendo sinais ao longo dos anos de homens e de mulheres que gritaram contra a postura da igreja. O Concílio Vaticano II, né, que chamou a igreja não mais para aquela dimensão da pirâmide, mas igreja povo de Deus, ajudou também para que na América Latina, com os encontros de Medellín, Puebla, Santo Domingos e 2007 em Aparecida, a igreja fizesse uma metanoia, um processo de conversão, e o surgimento do CIMI em 1972 foi também uma tomada de posição para que a nossa relação fosse uma relação mais de respeito, de diálogo e, sobretudo, de acolher os grandes ensinamentos que as comunidades indígenas deixam. Seja, você vai para uma aldeia, você não encontra menores abandonados. Você vai para uma aldeia, você não encontra idosos jogados. As comunidades têm esse cuidado. Eu morei 10 anos e meio em Roraima, e quando houve tantas críticas, né, seja em relação à Raposa Serra do Sol, seja em relação à terra indígena Yanomami, para você perceber que moram lá na Raposa mais de 30 mil pessoas, 5 etnias diferentes, não tem um posto policial, há um caminho assim de muito respeito, de diálogo entre as etnias. Quando nós olhamos também o mundo Yanomami, percebendo assim que são mais de 45 mil, não há nada, né, no sentido de necessidade. Agora, lhes são negados os direitos básicos da saúde e da educação diferenciada. Então, a igreja foi caminhando, Maria Tereza e Cosme, para essa perspectiva, esse diálogo respeitoso. E o Sínodo da Amazônia, convocado em 2017, preparado em 2018, que aconteceu em outubro de 2019, mostrou, né, que é preciso uma grande conversão nossa em relação à presença junto aos povos indígenas. Eles são os sujeitos da sua própria história. Nós não somos tutores de ninguém. Precisamos respeitar a sua autodeterminação. E isso também, em tese, o governo brasileiro assinou 169 da OIT, mas não se respeita a autonomia deles. Se lhes nega os direitos constitucionais e nem falamos dos direitos originários que eles têm e nós os desrespeitamos. Então é um processo, Maria Tereza e Cosme, que nós precisamos sempre crescer e nos converter. Nós sentimos assim sinais bonitos. Né? Nessa semana nós celebramos a Páscoa de 3 grandes homens da Igreja do Brasil. No mesmo dia, anos diferentes, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom José Maria Pires. Quem não lembra, né? Os 3 faleceram no mesmo dia, 27 de agosto, anos diferentes. Mas a voz forte e profética de Dom Luciano Mendes de Almeida, né, no Congresso Nacional da Defesa dos Direitos Indígenas. O movimento e o acampamento pela vida e defesa da vida em Brasília é uma memória também da grande mobilização dos povos indígenas na discussão da Constituinte
que foi concluída em 1988. A memória desses povos é a resistência, e essa resistência pacífica, né? Nós vivemos caminhos de genocídio, de etnocídio aqui nesse país em relação aos povos originários. E esta é uma questão muito séria. Para mim, como cristão, não posso esquecer aquilo que está lá presente no livro do Gênesis. Aonde está o teu irmão? Uma população que, pelos estudos em 1500, naqueles primeiros anos da chegada dos portugueses, devia ser mais de 5 milhões. Hoje nós temos 1 milhão, menos de 1 milhão, 900 mil indígenas, e a sua grande maioria vivendo, né, jogado, desprezados, porque os seus territórios lhes são negados. Agora, Dom Roque, a retomada do julgamento das demarcações das terras indígenas, tido aí como marco temporal, levou um ato de resistência muito grande por parte dos indígenas que estão acampados lá em Brasília e que recebeu, inclusive, como o senhor falou, bem falou, a presença do presidente nacional da CNBB e do seu secretário-geral. Dom Roque, como é que está a solidariedade em relação a esse tema da demarcação das terras dos povos indígenas lá em Brasília, com esse acampamento grandioso dos indígenas? Creio que vocês sabem melhor do que eu, que são jornalistas. Há pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa onde há um reconhecimento de mais de 80% da população brasileira que reconhece o direito dos povos indígenas dos seus territórios. Tanto no acampamento passado há poucos meses como agora, é bonito ver a população do entorno de Brasília e solidária, levando água, levando alimentos, levando cobertores, né, para que eles possam resistir nesses dias lá. Então isso é um sinal também de que o povo brasileiro, os pobres do Brasil, querem que seus direitos sejam respeitados e que esperam também que essas populações, né, sejam pelo menos ouvidas, né, pelos governos, seja em âmbito dos municípios, dos estados e o governo federal. Mas, infelizmente, nós temos um governo que se nega a cumprir a Constituição, porque o que nós estamos negando, o que o Estado brasileiro nega, é aquilo que reza a Constituição brasileira. Por isso, essa tendência, né, de destruir os direitos constitucionais, de modo especial o 231, o artigo 231 e o artigo 232 da Constituição brasileira. Mas é bonito, Cosme e Maria Tereza, perceber, né, eu fiquei em segunda, terça e quarta lá, perceber um grande movimento de pessoas, né, sendo solidárias, ajudando, seja com alimentação, seja com material de higiene, seja com água, seja com roupas, cobertores e assim por diante. Tudo isso é um sinal de esperança para nós e nós acreditamos sim que de uma vez por todas o Supremo vai dar uma palavra definitiva em relação à demarcação das terras indígenas do Brasil. Muito bom. Dom Roque, gostaria de saber a avaliação do senhor sobre a cobertura, ou mais do que isso, a pauta dos direitos dos povos indígenas. Porque eu tenho a impressão que, de certa forma, a mídia é muito reativa. Ou seja, está cobrindo agora o marco temporal, porque a manifestação e a mobilização de resistência dos povos indígenas foi grandiosa e não há como esconder. Mas e o resto do ano? E o resto dos anos? Na avaliação do senhor, como formação de sociedade e até a formação, né, da nossa mentalidade, formação da educação dos jovens, enfim, não falta bastante que a gente paute o direito dos povos indígenas em momentos em que não há uma pauta como essa, na avaliação do senhor? Sem sombra de dúvida, Maria Tereza, é preciso pautar a pauta dos pobres, né? Porque quando nós olhamos a destruição dos direitos dos pobres do Brasil nesses últimos 2, 3 anos, né? Desde 2017, é assustador, né? Assustador o que nós estamos vendo em relação aos direitos dos pobres. E, sobretudo, quando nós tratamos a questão indígena ou da questão mesmo dos quilombolas, são povos que se procura mantê-los invisíveis e não dá nenhuma visibilidade, porque dar visibilidade significa nós nos desafiarmos à alteridade. Perceber que o outro também, né, tem
propostas que podem nos ser úteis para a sociedade, porque nós somos a sociedade, né, da tecnocracia e, ou seja, do consumo. Só acreditamos dessa maneira. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil colocou 10 mensagens assim interessantes em relação a o que eles podem oferecer para o Brasil. As terras deles são vistas como terras para lucro, e sim para o bem viver, né? Essa harmonia. Eles não estão preocupados com popularidade, eles vivem esse diálogo e essa alteridade com todos. Então, tudo isso é um longo caminho, mas, infelizmente, quando nós olhamos os livros de história do Brasil, nós temos sempre, como se diz, a versão daqueles que venceram. Tem um artigo interessante deste antropólogo aí do Rio de Janeiro, Viveiros. Eu estou um pouco cansado mentalmente, não consigo lembrar o primeiro nome dele, mas é Viveiros, e ele diz, né, faz o artigo com a seguinte tese: os involuntários da pátria, tratando um pouco toda a questão da guerra, vamos colocar entre aspas, da Tríplice Aliança com o Paraguai, né? Os escravos não foram voluntários, eles foram levados à força, por isso essa rua Voluntários da Pátria está mal, é involuntários da pátria que foram levados à força, depois houve grande matança para não lhes dar o direito que lhes foram prometidos. Então, é verdade, nós temos um longo caminho a percorrer, mas nós acreditamos na semente, na pequena semente lançada, e vamos tecendo redes e construindo pontes na certeza de que, biblicamente, para mim, como cristão, os pobres possuirão a terra. Claro, sem dúvida. Eduardo Viveiros, Dom Roque. Desculpe, sou um grande atrapalhado. Imagina! A gente está batendo bola aqui e tá ótimo. É isso, mas eu acho que essa semente ela é importante de ser plantada. Essa semana eu vi discussões bem interessantes sobre a questão do Dia do Índio, né? Que isso tem que ir sendo desconstruído. Quando a gente era criança, acho que o Cosmo também passou por isso. Com certeza. Né? A gente se vestia de índio, não é sobre isso. Como se fosse fantasia. Isso, exatamente, né? É a gente realmente debater, entender esse protagonismo que o senhor falou, né, Dom Roque? É um caminho longo e também para nós, a igreja, precisamos essa conversão diária e, sobretudo, saber que ali tem uma história, há tradições, tem costumes. Eu fiquei impressionado na terça-noite, um grupo de indígenas da região do Vale do Paraíba, com uma mística, com um momento na vigília impressionante. Jovens falando a língua, né? Isso é um sinal bonito, um sinal de esperança. Quando a gente vai nas nossas aldeias perceber que muitas lideranças são jovens, que têm essa garra e esse empenho na defesa dos seus direitos, isso nos traz, sobretudo, uma certeza, né? Que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. E ao longo do sínodo, os indígenas cunharam mais ou menos uma expressão assim: são 519 anos, né, de resistência, não é um presidente que vai tirar os direitos da gente. Então, esse é um caminho que nos ajuda a todos nós a perceber que eles continuam, apesar dos massacres, apesar da violência, apesar de uma tentativa de destruí-los, né, seja através dos meios de comunicação, seja através de uma educação totalmente contrária àquilo que é a essência da vida dos povos indígenas, eles continuam resistindo e dizendo, como gritou lá Sepete Araju em 1756, diante dos exércitos de Portugal e Espanha: alto lá, esta terra tem nome. Muito bom. A gente vai passar, inclusive, o vídeo das manifestações em Brasília, mas antes, claro, eu vou liberar o senhor, Dom Roque, e agradecer demais. Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário. É sempre um prazer imenso falar com o senhor. Muito obrigada, Dom Roque. Eu sou agradecido por essa oportunidade que vocês dão, pelo menos partilhar um pouquinho, né, dos sonhos que vamos tecendo junto com as comunidades indígenas
um Brasil cada vez mais respeitoso, sabendo que somos plural, e o plural é uma riqueza. O singular é um problema. O plural é uma riqueza, porque nos enriquece, nos faz crescer e nos torna muito mais humanos. E sendo mais humanos, somos também geradores de fraternidade e de comunhão para o mundo inteiro. Muito obrigada, Dom. Muito obrigada. Um abraço, um abraço. E conforme o prometido é isso, a gente vai conferir a mobilização que, como o Cosmo Silva falou, começou no começo dessa semana da semana passada, e deve se estender, claro, até no mínimo quarta-feira. Vamos conferir as imagens belíssimas, muito potentes, de arrepiar dessa resistência. Vídeo impactante, muito forte, né, Maria Tereza? Muito, muito. Tem vindo muitas imagens de lá, inclusive eu sugiro que vocês acompanhem especialmente as mídias alternativas que estão cobrindo. Não sei se você chegou a ver, Cosmo, aquela imagem do Brasil Terra Indígena, sim, que circulou pelo mundo, né? Tão bonito e tão importante nesse momento, Cosmo. Perfeito. Pessoal, o plenário do Senado aprovou de forma unânime, na última quarta-feira, o projeto de lei 823/2021, que institui medidas emergenciais em apoio à agricultura familiar durante a pandemia. A proposta foi batizada de Lei Assis Carvalho II, em referência ao deputado do PT do Piauí, que morreu em 2020. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o deputado federal pelo PT de Sergipe, João Daniel. Boa tarde, deputado. Prazer em falar com o senhor. Boa tarde, é um prazer. Estamos aqui com o maior prazer. Maravilha. Principalmente para discutir entre os assuntos este tão maravilhoso que representa esse projeto Assis Carvalho, né? Obrigado, Perfeito. Viu, gente? Deputado, chama a atenção também que a aprovação desse projeto, que fortalece aí a agricultura familiar, chega num momento muito delicado ao qual o país vem passando, que é o aumento da fome em todo o Brasil. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama geral da aprovação desse projeto, já fazendo um link aí com essa questão da fome, deputado. Olha, nós temos um grande problema no Brasil, após o impeachment da presidenta Dilma, que é importante, completa 5 anos no próximo dia 31, né? Esse projeto em andamento é um projeto totalmente ligado ao grande agronegócio brasileiro exportador. Ele beneficia, com toda certeza, os grandes grupos de monopólios, oligopólios e as grandes empresas na área de exportação da monocultura, né, das chamadas commodities, seja o minério, seja a soja, o açúcar, a carne, o milho, né? Então, esse projeto que está em curso no Brasil é um projeto destruidor da economia nacional. O que a gente acha é que esse projeto foi aprovado já a segunda vez, né? E a gente espera que o governo sancione. O governo Bolsonaro é o governo que mais destruiu
as políticas públicas, é o que mais destruiu, né? Ele e Temer acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde tinha as políticas, né, da agricultura familiar, da produção de alimentos. Então, a gente pode falar dados aqui. 70% dos alimentos no Brasil consumido é produzido pela agricultura familiar. A tropa de choque de Bolsonaro não tem nenhuma sensibilidade sobre isso. Para eles, o que importa é as commodities e a exportação. São as grandes empresas, né? É o grande agronegócio, né? É o financiamento aberto, descarado para a exportação. Eu estava agora falando com um produtor rural do estado de Sergipe, onde ele fala, durante 90 dias, não há um financiamento do Banco Nordeste, praticamente, na área da produção do leite, que é a maior atividade que gera emprego, mas há toda uma programação do banco e atendimento para liberar a produção do milho, para fazer o que fez ontem o estado de Sergipe. Navios com 100 mil toneladas exportando, que vem de Irecê, que vem de Barreiras da Bahia, né, com subvenção na área do transporte para esses produtos, enquanto um produtor rural que produz leite, que gera emprego, que cria frangos, que cria suíno, que produz alimento, está pagando a R$112 a saca de milho, R$160 a saca de soja, porque não há formação de estoque, não há política nacional. Então, esse é um governo destruidor da agricultura familiar brasileira. Isso que o senhor apontou, deputado, é bem importante, que é mais ou menos o resumo do que o Cosmo apontou na primeira questão, né? O quanto isso vai impactar o consumidor final. Agora, eu queria saber, deputado, por favor, que o senhor explicasse para a gente, porque a Lei Assis Carvalho 2, ela vem depois da Lei Assis Carvalho 1. Eu queria só entender quais as diferenças da primeira para essa proposta de agora. Olha, não há praticamente diferença nenhuma, é o mesmo projeto, né? Nós aprovamos o Assis Carvalho 1, que eu tive o prazer de ser organizador, coordenador do Núcleo Agrário da bancada do PT, com outras bancadas, mas em especial foi a bancada do PT, o Núcleo Agrário. E ele foi encabeçado na época pelo nosso líder Enio Verri, da época. Agora é o projeto Assis Carvalho 2, encabeçado por Pedro Kissai, e todos nós. É um projeto construído coletivamente, com a participação da CONTAG, das federações, dos sindicatos e dos movimentos. Basicamente, ele trata de 4 grandes questões. É o financiamento da produção e custeio agrícola para a agricultura familiar, camponesa, áreas de reforma agrária. Segundo, ele trata de um programa que Bolsonaro acabou, que é o programa de aquisição de alimentos, colocar orçamento para ter garantia de preço mínimo, aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar e ser entregue por entidades, prefeituras, estados, né, nas áreas assistenciais. Terceiro, trabalhar a questão do programa da renegociação das dívidas. Nós temos uma pendência de dívidas, né? Dívidas que estão ainda pendentes há mais de 6 anos sem renegociar, que é abrir uma renegociação de dívidas. E quarto, criar um crédito para as mulheres agricultoras, né? São muito importante a participação das mulheres na produção agrícola e essas mulheres precisam de crédito. Então, esse projeto é basicamente o mesmo do Assis Carvalho 1
é o Assis Carvalho 2, e a gente agora trabalha, né, e cobra a sanção. Vamos aguardar e vamos lutar pela sanção presidencial desse projeto. Agora, deputado João Daniel, eu quero entrar num ponto com o senhor agora, né, de respeito a um tema muito delicado e, ao mesmo tempo, assustador em todo o país, que é o crescimento da pobreza, coisa que a gente não via há muito tempo. Deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente deste panorama, né, do aumento da pobreza no Brasil e o que é possível fazer aí na Câmara dos Deputados para que, enfim, esse processo seja cessado, porque o que mais a gente vê diariamente nos faróis são pessoas pedindo alimento e pessoas desesperadas. Olha, são dados oficiais que vocês estão colocando, né, estão discutindo e o Brasil está vendo, né? Nós estamos com mais de 13 milhões de pessoas na extrema miséria, né? Dos 20 estados da federação, 24 aumentaram a pobreza, a miséria, né? Nós estamos com o estado de Sergipe, né? Com um aumento muito grande de desemprego, miséria, aumento, né? Nós somos, entre os 10 estados, o que mais cresceu, lamentavelmente, a fome, a miséria, né? O que é que está ocorrendo no Brasil? Desde a retirada da presidenta Dilma, a única coisa que tem central, feita por Temer e Bolsonaro, é um ataque aos direitos da classe trabalhadora, né? É um ataque às populações que tinham políticas públicas, né? Como é que você diminui o número de jovens que participam do Enem, por exemplo? Como é que você corta quase 2 milhões do Bolsa Família? Como é que você está com quase 50% da população desempregada ou subempregada ou, na teoria do IBGE, desalentada, fora da produção, fora da economia? É o projeto que Bolsonaro e a elite brasileira preparou, porque para eles é muito importante que tenha muita gente desempregada, que você possa debater a reforma trabalhista, aprovar a reforma trabalhista, rediscutir uma nova reforma trabalhista, tirando direitos trabalhistas, baseado no desemprego, na fome e na miséria. Porque você trabalha, e hoje eu ouvia um parlamentar, né, da base aliada de Bolsonaro, dizendo por que tem que ter direitos trabalhistas. O que a gente precisa é direito ao trabalho. Ou seja, Bolsonaro e toda esse projeto, eles têm a compreensão da época da Casa Grande e da senzala, da época da escravidão. Ou seja, todo mundo tem direito ao trabalho, menos direito e salário digno. É isso. Quero agradecer demais, deputado federal pelo PT de Sergipe, deputado João Daniel, aqui na TVT, no Revista Brasil TVT, explicando, portanto, esse processo aí da Lei Assis Carvalho 2, que agora, é claro, a gente espera a sanção presidencial. Deputado, obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e queremos dizer que a gente acredita muito no Brasil, no povo brasileiro, né, num projeto de soberania nacional, né? Acreditamos que a agricultura familiar, os assentamentos, as áreas quilombolas, indígenas, voltarão a ter valor. Valor não pela exportação e pela produção, valor da vida e de toda a produção cultural, artesanal e também da importância dos alimentos saudáveis. A agricultura familiar brasileira é quem gera emprego, quem gera renda, quem cuida do meio ambiente. Um grande abraço a todos que fazem a TVT e conte conosco sempre. Um abraço. Um abraço, deputado.
E com isso, o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, o Senado Federal aprovou na última terça-feira a recondução de Augusto Aras ao cargo mais alto do Ministério Público Federal, o de Procurador-Geral da República. A votação foi tranquila, por 55 votos a 10 e uma abstenção. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Carol Proner, jurista e integrante da BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e do Grupo Prerrogativas. Boa noite, doutora Carol Proner. Prazer falar com a senhora. Prazer é todo meu. Boa noite, Cosmo, Maria Tereza. Prazer estar aqui. Maravilha. Doutora Carol Proner, eu queria que você trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse processo que se deu com a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Lembrando que existia aí um murmurinho de que algumas críticas, enfim, por conta de alguns parlamentares dizendo que era muito alinhado com Jair Bolsonaro. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama geral desta recondução do Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Cosmo, eu diria que mais que murmurinho, nós tínhamos 4 representações contra ele no Conselho Superior do Ministério Público, né? Tanto relacionados tanto de senadores, também investigando a partir das suas omissões, quanto também de seus pares no Conselho Superior do Ministério Público. A questão Aras não pode ser avaliada sem compreender ou sem correlacionar 2 fatores, o latismo e o bolsonarismo, né? Primeiro, o trauma que amargamos, né, com o uso do sistema de justiça para obstruir a democracia recentemente, as eleições de 2018, com consequências incalculáveis para a economia, para o desenvolvimento, e, por outro lado, a chegada de Jair Bolsonaro ao poder e, com ele, o bolsonarismo institucionalizado com consequências gravíssimas, né? A crise política institucional brasileira estamos assumindo contornos dramáticos e consequências que não poderíamos imaginar. O país afunda numa espiral interminável de atos insensatos, grotescos, protagonizados pelo próprio chefe do Poder Executivo, rivalizando com os demais poderes. E o Procurador-Geral da República está em meio a estes atos, tendo que agir, muitas vezes silenciando, muitas vezes se omitindo. Bolsonaro, vocês sabem, nós sabemos que chegou ao poder também por consequência deste abuso do sistema de justiça, portanto o lavajatismo, uma eleição que foi afetada pela manipulação judicial, né, que ocasionou inclusive a prisão do ex-presidente Lula, e o resultado tem sido catastrófico, né? Nós temos uma situação aqui que é o comportamento de Aras, verificado também nessa atuação, ou pelo menos naquilo que deveria ser os freios e contrapesos constitucionais decorrentes, né, do esforço do presidente da República em cooptar esta figura do Procurador-Geral da República, que passou a exercer suas funções com uma exótica tolerância diante dos desatinos jurídicos do presidente, da sua família, né, numa conduta que é, no mínimo, desatenta ao texto constitucional e a sua própria autonomia. As omissões nós consideramos indesculpáveis, né, já motivam questionamentos entre os próprios pares do Ministério Público, também senadores, e apesar da recondução, eu posso falar disso, o que é que está por trás dessa recondução, que contou com 55 votos, né? O que está por trás, apesar dessas omissões que atingem, inclusive, uma tolerância com os atos criminosos do ex-presidente, do atual presidente com relação o enfrentamento da pandemia, que está sendo investigado na CPI, de certa forma, uma leitura de que ruim com Aras, pior sem ele, no sentido da autorização desse lavajatismo que tende a se perpetuar, que tende a reassumir através de outra central no PGR, pudesse prevalecer da Procuradoria-Geral da República. Então,
há esta questão dos interesses de barrar o lavajatismo, os interesses de membros do Ministério Público Federal de que devem, de certa forma, permanecer naquela linha punitivista do judiciário, do sistema de justiça, e principalmente dessas investigações, essas acusações do Ministério Público que levaram o país a essa situação que nós estamos agora. Então, essa é a nossa situação. Ruim com ele, pior sem ele, ele vai continuar se omitindo, né? Então, ainda há uma situação dúbia, no mínimo dúbia, com relação à autonomia que ele deveria ter em relação ao Poder Executivo. E ele próprio, né, agora reconduzido, não tem mais desculpas. Será mesmo que agora ele vai agir ou não vai agir, né? Sem dúvida. Doutora, ainda sobre isso, ou pegando este gancho, queria, por favor, que a senhora explicasse didaticamente qual a importância do PGR pelo seguinte. Por exemplo, e essa questão da blindagem ao Bolsonaro. Vamos supor, Bolsonaro está em rota de colisão com o STF, todo mundo sabe. O STF não pode investigar o Bolsonaro, apenas, se provocado, pode julgar, né? Eventualmente, uma condução de um processo. Então, explicar para a gente, leigos, né, para todos nós, qual a importância, afinal, do PGR e por que existe essa relação com essa blindagem, essa atitude omissa do PGR e cada vez mais distante uma possibilidade de impeachment, né? Sim, essa é a questão, é a chave do entendimento dessa questão dúbia. Por um lado, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público, portanto, ele tem essa função de representação para dentro, ele é a chefia do Ministério Público, inclusive de segurar um pouco as questões da Lava Jato naquilo que aconteceu. E por isso, de certa forma, um favorecimento, o entendimento, inclusive, de integrantes do Supremo Tribunal Federal, de que ele é uma pessoa importante de se manter ainda da liderança daquele órgão, aquele órgão que tanto mal fez ao país a partir vamos dizer assim, das omissões, né, ou de deixar passar um ativismo extremo do sistema de justiça, em especial da forma como as forças-tarefas atuaram no Brasil, principalmente em Curitiba e no Rio de Janeiro. Lembre que o Aras foi aquele que pediu acesso àquelas investigações, àqueles arquivos, aqueles acervos de investigação da Lava Jato de Curitiba e tem se contraposto àqueles procuradores que, em tese, deveriam ser investigados pelo que fizeram durante as investigações da Lava Jato com relação à Petrobras e outros acordos de leniência. Então, do Aras, dentro do próprio órgão, tem sim seu valor, isso não pode ser menosprezado. Por outro lado, ele tem a chave na mão para dar andamento a investigações de crimes relativos a funcionários do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Ele tem um grande poder junto às ações que tratam de inconstitucionalidade discutido no âmbito do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa ser ouvido. Então, ele tem a chave na mão para investigar o presidente e a família, a familícia, né? E ele já acumula, nesse sentido, 4 representações criminais por prevaricação. Então, vamos dizer, são esses dois lados. Por um lado, o de chefe do Ministério Público, por outro lado, aquele que detém um poder importante do ponto de vista dessa consulta constitucional e que pode dar passo, efetivamente, a uma investigação do presidente. É importante notar que, na sabatina, ele fez menção a algo que talvez, não sei se todo mundo prestou atenção, que foi a questão de certa forma, ele mencionou que ele mudou de ideia sobre aquele inquérito no Supremo Tribunal Federal com relação à liberdade de expressão. Ele mudou de ideia entendendo que é mais grave do que isso, né? De que ele reconhece que há ofensas graves ao Supremo Tribunal Federal. Isso na sabatina, de certa forma, isso já aponta que quem sabe, um descolamento dessa dependência do Poder Executivo. Muito bom. Inclusive, lembrando que antes da votação no Senado, o que o reconduziu, ele foi duramente criticado na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, né, doutora Carol Proner, justamente por conta disso. Agora, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Augusto Aras reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Existia, antes dessa sabatina e votação no Senado, especulação também envolvendo uma possível indicação de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, que seria o advogado-geral da União, André Mendonça. Eu queria que você trouxesse para a gente entender especificamente essa questão. Isso vai infringir, não vai afetar em nada? Como é que fica essa questão da indicação de Bolsonaro agora a uma vaga no STF, doutora Carol Proner?
A impressão que dá é que nos acertos de cargos e indicações, essa recondução diz respeito, provavelmente, eu pelo menos não sei dos bastidores, tem gente que sabe muito dos bastidores, eu sei pouco, mas tudo leva a crer que Bolsonaro vai cumprir aquilo que parece ser, né, a indicação do André Mendonça, e que isso deve se confirmar na sabatina. Agora, Aras terá que esperar mais adiante, né? De certa forma, quando ele diz também na sabatina, Aras, né, Augusto Aras, que fala na questão da criminalização da política, dizendo que Janot fez isso, que não está certo, etc., falando mais claramente, inclusive, da Lava Jato e dos fundos de bilhões que a Lava Jato queria condenar, ele faz um aceno. Não cita exatamente o ex-presidente Lula, que é o favorito às próximas eleições, mas faz um aceno, o que é importantíssimo. Eu, pelo menos, estudo isso há muito tempo, é preciso haver limites para as forças-tarefas, porque os danos são incalculáveis do ponto de vista econômico, principalmente do ponto de vista político. Não há dúvida nenhuma que essa posição dele é a melhor posição possível, a priori, para um PGR nesta questão. O problema é que, por outro lado, esse silêncio, essa omissão em relação a tudo que precisa ser feito é uma chave muito pesada e muito grave também. Quantos crimes foram cometidos e por que eles não são investigados? Isso tudo está na mão do PGR, inclusive os resultados da CPI, né? Então, nós temos aí uma agenda de investigações parlamentares sobre o comportamento do governo, do presidente da República, questões gravíssimas que envolvem até a questão da corrupção em matéria de compra de vacina, etc. E a chave final está novamente na mão do PGR. Quer dizer, muito poder e uma expectativa de que agora ele tenha mais liberdade. A bola está com ele e nós estaremos observando, inclusive pressionando, né, que ele cumpra o seu papel constitucional. Sem dúvida. Doutora, inclusive eu ia justamente perguntar isso. Você está, né, sintonizada comigo. O Cacá, inclusive, esteve aqui na semana passada e falou justamente do problema dos poderes imperiais, né? E aí até essa relação mesmo, né? Quer dizer, está sendo feito um trabalho hercúleo pela CPI da pandemia que pode não dar em nada, né, doutora? Exatamente, é um poder desmesurado, sem dúvida nenhuma. Já no passado, antes de 88, a função do próprio Ministério Público era muito mais conectado ao poder executivo. A Constituição deu muita autonomia, inclusive a cada um dos procuradores individualmente, aos funcionários do Ministério Público, que têm uma autonomia importante, garantida constitucionalmente. Isso não quer dizer que possam fazer qualquer coisa. A sua função e o seu poder imperial, Cacá costuma dizer isso muito bem, né? Uhum. Se, de certa forma, ele compreende essa postura do próprio chefe do poder, do próprio chefe do Ministério Público, de observar com crítica, com autocrítica o próprio Ministério Público, isso é muito importante, vindo da chefia. Por outro lado, ele precisa cumprir seu papel. Então, são quase que duas funções que se confundem, e que, de certa forma, até agora, ele está deixando muito a desejar. Então, eu acho que nós temos todo o direito de tomar cuidado, né, de não aceitá-lo no silêncio e na omissão, só porque, de certa forma, ele cumpre um outro lado que é importante também, que é a autocrítica do Ministério Público. Uma coisa não exclui a outra. É preciso ser autocrítico na sua função de chefe do Ministério Público, mas cumprir o seu papel constitucional naquilo que diz respeito à investigação de quem quer que seja na sua competência. E, nesse caso, são inúmeras, centenas de provas de cometimento, de indícios de cometimento de crime por parte da família e do presidente, e já não há mais nenhuma razão para omissão. Né? É uma omissão criminosa, sem dúvida nenhuma. Doutora Carol Prona, agora uma pergunta especificamente no que diz respeito a projetar o futuro, né? O futuro da CPI, o futuro dessas investigações que vem acontecendo no âmbito de várias questões envolvendo vacina, corrupção, prevaricação, enfim. Qual a sua expectativa a partir de agora com a recondução de Augusto Aras à PGR? Porque existia aquela preocupação lá atrás, parece que é uma preocupação em ser reconduzido, enfim, e vários questionamentos. Na sua visão de jurista, integrante da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e do Grupo Prerrogativas, expectativa daqui para frente em relação a esses vários questionamentos que implicam aí a questão da pessoa do presidente Jair Bolsonaro? A
a CPI foi feito, né, sorrateiramente nesse país. É impressionante, né? Desde a questão da cloroquina, né, dessa situação de vender uma medicação que é imprópria e que causou danos fatais, etc. Então, são muitos crimes acumulados. A CPI em um mês deve concluir seus trabalhos. E nós temos aí que estará, para começo de conversa, em jogo o papel de Augusto Aras, né? Permitindo que a CPI chegue a algum lugar. Mas a questão do impeachment fica cada vez mais prejudicada até por conta dos prazos e dos tempos, né? Então, de certa forma, a CPI fez um papel brilhante, não há dúvidas que cumpriu um papel fundamental, também no sentido pedagógico de mostrar como é que uma sociedade deve conduzir saúde pública, como deve ser prudente, cuidadosa e como não deve fazer, né? Expondo também os crimes cometidos, ou as tentativas de crime cometidos por funcionários públicos e setor privado, né? São horrendas as histórias aí de tentativa de compra, de intermediários, de grandes laboratórios, e tudo isso fica para a história do país como a marca registrada desse governo. Se nada será feito do ponto de vista objetivo, por trancamento dos pedidos de impeachment no Legislativo, por trancamento desta enorme gaveta empanturrada de representações e denúncias de crime na gaveta do Procurador-Geral da República, sem dúvida nenhuma a população brasileira talvez possa fazer sua parte, né, evitando que continuem essas pessoas, né, no poder nas próximas eleições. Então, bem ou mal, a CPI cumpre o seu papel autonomamente, né, independentemente do que for feito com o seu resultado, a população está vendo o que é o governo Jair Bolsonaro, está vendo o quanto mal provocou para a vida dos brasileiros e brasileiras. Sem dúvida. Doutora, queria aproveitar a sua presença aqui também para comentar uma outra notícia, que foi a questão do pedido de afastamento feito pelo presidente ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a ameaça contra o Barroso, que acabou, pelo jeito, não dando em nada, né? Ele colocou ali o rabinho entre as pernas. E que não foi aceito, né, esse processo, esse pedido de impedimento do Alexandre de Moraes. Gostaria de saber qual que é a análise, até sobre a perspectiva de um fortalecimento da democracia, desse tipo de decisão, tanto da tentativa do Jair Bolsonaro quanto da decisão final. Mostra, sem dúvida nenhuma, o enfraquecimento do presidente da República. O próprio presidente do Senado repudiou imediatamente, praticamente, em curto espaço de tempo. Ele próprio não avançou no pedido de impeachment conforme tinha prometido, quer dizer, sua palavra está comprometida. Demorou a apresentar o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas isso mostra, inclusive, o fundamento, né? Não sei se vocês chegaram a ler o pedido, é desqualificado do ponto de vista jurídico, inclusive do ponto de vista da redação, muito frágil, muito fraco e com reclamações relacionadas ao comportamento do ministro que está cumprindo o seu papel. Alexandre de Moraes tem feito um belíssimo papel, né, para conter os arroubos, né, e funcionando muito bem aqui o sistema de freios e contrapesos a partir do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo tem feito o seu papel contra o ex-presidente da República quando abusa da sua autoridade, né, avançando sobre a sociedade de modo geral, e tem feito também contra o Procurador-Geral da República, muitas vezes agindo quando o procurador não age. Então, o Supremo tem feito um importante papel hoje na sociedade brasileira, dado esse embate entre poderes, de certa forma, esse impasse entre poderes provocados por uma permanente desestabilização e desinstitucionalização por parte do presidente da República. Doutora, rapidinho, desculpa, Cosmo, só é porque eu achei importante quando a senhora disse dessa falta de fundamentação, porque muita gente fica nessa coisa, né? Principalmente os apoiadores de Jair Bolsonaro. Ah, tá vendo? Tá todo mundo malcomunado. Mas é que, na verdade, não havia o que se justificasse, né, no pedido. Não havia. É curioso porque qual foi o crime que o ministro do Supremo Tribunal Federal cometeu finalmente, né? É mais uma queixa pelo comportamento que eles chamam de ativista, de ofício, por conta desde aquela época do inquérito das fake news, em que a gente conseguiu perceber ameaças concretas à corte, né? E que acabam resultando num estímulo de violência nas ruas, nas redes, e que podem efetivamente resultar em violência explícita, violência de fato, né? Agora as ameaças
graças, por exemplo, às manifestações de 7 de setembro, há grupos que prometem ir às vias de fato contra autoridades, contra as instituições. É o caso também de militares da Ativa em São Paulo, né, fazendo chamamento às manifestações contra os poderes, etc. Então, nós não estamos falando de algo etéreo, de algo genérico ou abstrato, estamos falando de algo concreto, estimulado pelo máximo representante do Poder Executivo. Então, é algo que realmente digamos, é programático, como um comportamento de desinstitucionalização, de desvalorização da autoridade institucional e dos poderes da República. E isso é crime de responsabilidade. Aliás, isso foi denunciado em mais da metade daqueles pedidos de impeachment. Todos eles, de alguma forma, tocam a questão da desestabilização dos poderes, né? Então, realmente alguém tem que aplicar, né, cumprir o seu mandato constitucional. E, nesse sentido, Bolsonaro não tem nenhuma razão para se queixar de Alexandre de Moraes, uma agressividade, né, que não tem o menor sentido e que assim foi considerado também pelo Poder Legislativo, pelo presidente do Supremo, e fez com que ele, de certa forma, não levasse adiante o pedido contra o ministro Barroso. Doutora Carol Proner, mediante todos esses ataques do presidente Jair Bolsonaro a várias instituições e vários poderes, como é que tudo isso repercute no meio jurídico, entre os advogados, entre os juristas? Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama de como o meio jurídico enxerga tudo isso. Bom, Cosmo, entre defensores nós não podemos nem citar. Eu acho que o mundo jurídico democrático está em peso contra esses arroubos autoritários, né? É uma questão programática mesmo, né, contra a democracia no Brasil. Faz isso com a ajuda de omissão, por isso é tão importante essa pergunta que vocês iniciam hoje, o comportamento do Procurador-Geral da República, o comportamento também do presidente da Câmara dos Deputados, que deveria encaminhar os pedidos de impeachment. Nós sabemos que a CPI vem com resultado por aí, os juristas não estão contentes, não, estão duramente pressionando, a OAB tem pressionado também, acho que as pressões também devem continuar, podem ser até mais fortes. O Supremo precisa de apoio, porque tem sofrido fortes ataques. O Superior Tribunal Eleitoral também, desde a questão do voto impresso, né, ataques diretos a alguns ministros, como é o caso do ministro Barroso. Acho que a posição dos juristas democráticos, das juristas democráticas da BJD, do Grupo Prerrogativas e outros, da OAB, tem sido a de se posicionar sempre pela institucionalidade, defendendo que no ano que vem nós tenhamos eleições, defendendo a Constituição, evitando esses arroubos do uso da força, de segurança pública, e pedindo que a democracia se aplique e que não cresça esse sentimento de golpista e autogolpista que prospera no arbítrio, né, pelas palavras e estímulo do próprio chefe do Poder Executivo. Doutora Carol Proner, jurista integrante da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e do Grupo Prerrogativas. Carol, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Abraço. Um abraço. Pessoal, a campanha nacional Fora Bolsonaro confirmou que vai manter o ato contra o governo Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, contrariando decisão do governador João Dória do PSDB. Representantes dos movimentos populares e sindicais e do Grito dos Excluídos mantiveram a data e repudiaram a posição do governador, que decidiu tirar o grito da Avenida Paulista, onde é realizado sucessivamente há anos. Para repercutir os atos do 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, vamos falar agora com Simone Magalhães, da direção estadual do MST. Olá, Simone, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Simone, eu queria que você falasse para a gente das expectativas para o 7 de setembro, os atos convocados por movimentos sindicais, sociais, populares em todo o Brasil. E aqui em São Paulo tem uma especificidade. O governador João Dória proibiu que os atos acontecessem não só na Paulista, mas em todo o estado. E eu queria que você falasse para a gente por que vocês manteram a data das manifestações no 7 de setembro. Bom, boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza. É muito bom essa oportunidade que nós estamos tendo para fazer esse diálogo com a sociedade paulista, né?
apresentar um pouco das razões dessa manutenção do nosso ato do dia 7. É preciso dizer que o dia 7 de setembro é uma data simbólica para o conjunto dos movimentos populares, para os movimentos sociais. É uma data que existe aí o grito dos excluídos e que essa data foi adotada pelas comunidades eclesiais de base, pela CNBB, e que faz o grito dos excluídos há mais de 2 décadas, né? Essa será a 27ª edição do Grito dos Excluídos. E a permanência do nosso ato no dia 7, às 2 horas, no Vale do Anhangabaú, é exatamente porque as entidades, né, mais de 80 entidades, estão construindo esse ato no âmbito da campanha nacional Fora Bolsonaro, em parceria com o Grito dos Excluídos. E essa construção, ela não vem de agora, ela não é casual, né? A gente está nas ruas denunciando esse governo genocida desde maio, né? O povo está na rua dizendo que não aguenta, não suporta mais esse governo que retira direitos, que está permitindo, por uma escolha política, né, com que a pandemia ela se agrave e ultrapasse todos os limites, são mais aí de 500 mil mortes, e a gente vai manter o ato porque temos que dizer que não suportamos mais, que não aceitamos mais. Além disso, é também um ato em que a gente vai reafirmar a democracia. A gente está em luta também, além de lutar contra o vírus, contra a fome que voltou e que assola o Brasil, nós também ainda temos que dizer que estamos defendendo a democracia em nosso país. Então, Cosmo, é por esta razão que nós estaremos no Vale do Anhangabaú no dia 7 de setembro. Simone, quem são os excluídos nesse momento da história do Brasil que a gente está passando? Olha, Maria Tereza, é o povo brasileiro, é a classe trabalhadora, são as mulheres que estão sendo impactadas pela retirada de direitos, são as populações tradicionais, são os povos indígenas, né, que estamos aí vendo esse debate do marco temporal, quer dizer, vergonhoso o Brasil ainda ter que se debater esse tema, sendo que os povos originários são sujeitos desse direito, do direito de habitar, do direito de viver, do direito à dignidade. São as populações das periferias, o povo preto, periférico, as pessoas LGBTIQIA+, enfim, o povo sem terra, o povo sem teto, são esses os excluídos do século XXI em nosso país. São as desalentadas, os desalentados, que perderam sua renda, perderam o emprego, que teve as políticas públicas da reforma agrária paralisada, sucateada, né? A juventude que quer viver, que quer ter direito à educação, direito ao trabalho, direito a ter esperança em nosso país. Então, esses são os sujeitos que estarão conosco no 7 de setembro. E é lamentável, Maria Tereza e Cosmo, que no estado de São Paulo a gente tenha que dizer, inclusive, para o governador que esse é um direito inegociável, o direito de estarmos nas ruas pela defesa da democracia, pela defesa de direito e, sobretudo, do direito à vida. Simone, enquanto repórter, eu cobri vários atos dos excluídos. E o que chamava muita atenção é que ele saía em vários momentos aqui da Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, percorria todo um trecho da Avenida Paulista, às vezes ou ia para a Praça da Sé ou ia sentido Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como que chegou para vocês essa decisão? Porque já é uma data tradicional dos movimentos, principalmente do Grito dos Excluídos. Como vocês receberam essa notícia aí de que o governador João Dória quer barrar aí essa data tão expressiva e simbólica para vocês?
Nós entendemos, né, que não faz o mínimo sentido nós brigar pelo espaço, né? O importante é a luta, o importante é fazermos essa luta legítima. Embora, equivocadamente, a Secretaria de Segurança Pública tenha entendido que haveria duplicidade de ato caso fosse lá na Avenida Paulista, o que é um equívoco, porque nós anunciamos e informamos antecipadamente a intenção de fazer na Avenida Paulista. Nós achamos que o Vale do Anhangabaú cumpriria o papel por ser também um espaço histórico, né, em defesa da democracia no país, que historicamente estiveram na Sé, estiveram ali no Vale do Anhangabaú, então para nós não haveria esse problema. Além do que, nós que estamos defendendo a vida, estamos defendendo uma sociedade em que as pessoas vivam plenamente, não vamos entrar e aceitar provocações e entrar em disputa por um espaço que está sendo reivindicado por aqueles que querem propagar o ódio e o golpe, né, e a ruptura institucional. Portanto, ainda que a marcha ela seja muito simbólica para nós, ela é importante, ela carrega, né, uma simbologia muito emblemática para o povo em luta, mas nós avaliamos que não perderíamos a força necessária, né, para expressar as nossas vozes lá no Vale do Anhangabaú também. Então, decidimos que não faríamos essa marcha, mas que sim o ato ficaria concentrado ali no Vale do Anhangabaú, analisando aí todas as possibilidades da gente fazer um grito tão expressivo quanto se nós estivéssemos em outro espaço marchando também. Então, este foi o entendimento que tivemos. Simone, isso que você falou é muito importante, porque o governador João Dória foi a público dizer que, na verdade, o pessoal a favor do Bolsonaro havia solicitado a Avenida Paulista antes. E aí, quando você conta que o grito dos excluídos, conta pra gente, é tradicional e a gente sabe, e eu achei interessante essa coisa da construção da resistência, né? Não é uma coisa, acordei hoje e vou fazer uma manifestação. Aí, dito isso, quero saber como que vocês estão se preparando com relação à segurança, a escolha do local, você muito bem já disse, né, o Vale do Anhangabaú, mas essa questão para que não haja, eventualmente, nenhuma intercorrência, como que os movimentos ligados ao grito dos excluídos estão se preparando nesse sentido para que tudo seja pacífico? Sim, Maria Tereza. A gente observa, né, do ponto de vista da logística, né, de como que o nosso povo vai chegar no Vale do Anhangabaú, a gente é a região central, né, ali servido pela malha ferroviária e metroviária ali pela linha vermelha, né, pela linha azul, totalmente diferente das linhas de metrô que vão direcionar o povo bolsonarista para a Avenida Paulista, que são as linhas verde e amarela, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente já tem esse entendimento que não haveria o encontro do público, desses dois públicos. Ademais, o nosso povo é organizado, o nosso povo não vai para a rua para bater e nem aceitar provocação. O nosso povo vai para a luta, e a luta legítima, organizada, orientada pelos movimentos, né? Nós estamos falando da Frente Povo Sem Medo, nós estamos falando da Frente Brasil Popular, nós estamos falando das entidades, dos estudantes, dos movimentos populares, dos movimentos mais engajados em defesa da democracia em nosso país. E essas orientações de segurança,
elas se manterão como em todos os nossos atos, né? Não só a segurança para que a gente não aceite, para que o nosso povo não aceite nenhum tipo de provocação, porque a gente sabe que eles sim fazem essas provocações, mas também a gente já está preparando e orientando o nosso povo no sentido da segurança sanitária, né? A gente tem orientado o uso da máscara, levar o seu gel, ter o distanciamento. Então, são todos os protocolos que a gente tem orientado desde maio, né, quando nós temos aí realizado os atos nas ruas. Então, em verdade, o compromisso nosso e a responsabilidade para com o nosso povo é muito grande. Nós não nos descuidamos disso, é elementar, é essencial, e não brincamos. O povo que vai para a rua para o nosso ato sabe muito bem que deverá ir protegido contra a Covid, manter o distanciamento, usar o álcool em gel nas mãos, usar as máscaras e, sobretudo, não aceitar nenhum tipo de provocação desses bolsonaristas. Muito bom. E com isso, é isso mesmo, é pela vida, é isso mesmo. Simone Magalhães, da direção estadual do MST. Simone, muito obrigada por estar aqui falando sobre a manifestação, o grito dos excluídos, e até uma próxima oportunidade. Simone. Eu que agradeço, Maria Tereza, Cosmo, agradeço a quem está nos assistindo e também aproveito a oportunidade para convidar todo o povo de luta, toda a classe trabalhadora que está exausta desse governo genocida, que está exausto dessa carestia, de toda sorte de descuido que hoje impera em nosso país. Então, estaremos às 2 horas no Vale do Anhangabaú, no 7 de setembro, em luta. Obrigada, Simone. E é importante dizer que quem também quiser mais informações do Grito dos Excluídos, gritodosexcluidos.com, por lá vocês também podem acompanhar as informações do ato. Obrigada, Simone. Obrigada a vocês. Abraço. Um abraço. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, em sessão extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, o chanceler Rogério Maita reafirmou na última quarta-feira que na Bolívia não houve fraude eleitoral em 2019. Também destacou 5 eixos contra as tentativas de ingerências do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Na mesma sessão, o ministro da Justiça e Transparência Institucional, Ivan Lima, disse que Luiz Almagro representa, abre aspas, dor, morte e humilhação aos bolivianos por ser parte fundamental na violação dos direitos humanos e massacres durante 2019. Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com Paulo Abrão, que foi secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, e secretário nacional de Justiça. Boa noite, professor Paulo Abrão, seja muito bem-vindo. Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Prazer é todo nosso, professor. E mais uma vez, para repercutir aí a questão da Bolívia, que traz de novo essa questão, eleições na Bolívia, Almagro, secretário-geral da OEA. E aí essas declarações de ministros da Bolívia nesta última semana. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama no que diz respeito a essas declarações de ministros da Bolívia em relação ao secretário-geral da OEA, professor. Bem, o novo governo da Bolívia, ele chegou para mostrar que não vai baixar a cabeça em relação a tudo que aconteceu na história recente do país, e tem exigido nos fóruns internacionais um espaço para promover uma retratação e estabelecer o ambiente da verdade histórica que foi desvirtuado, né? Que foi
totalmente desinformado intencionalmente por meio de fake news e de uma campanha internacional que tentou caracterizar o que acontecia, ou na verdade tentava invisibilizar o que acontecia na Bolívia e para legitimar um governo de fato que tinha sido instalado após a saída do presidente Evo Morales. Então, o fato de o novo governo assumir e pedir uma sessão no Conselho Permanente da OEA, levar o seu chanceler para a reunião, o seu ministro de Justiça, além de estabelecer um novo embaixador, demonstra uma convicção e uma firmeza de que eles estavam do lado certo da história e de que agora querem desnudar toda a instrumentalização que foi feita dos organismos internacionais para tentar dar legitimidade para um golpe branco, né, que aconteceu dentro do país. São três os fatos que agitaram a realidade da Bolívia na comunidade internacional recentemente. Essa sessão que aconteceu no Conselho Permanente da OEA, onde as autoridades bolivianas confrontaram diretamente a máxima autoridade da organização, mas também faz 2 semanas que a Corte Interamericana de Direitos Humanos publicou uma opinião consultiva sobre o mérito de uma pergunta que tem a ver se a reeleição indefinida é um direito humano ou é um direito preservado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, e a Corte disse que não era. Então isso, de alguma maneira, potencializou os setores aliados ao golpismo na Bolívia de querer realimentar toda a discussão a respeito da tentativa da terceira reeleição do ex-presidente Evo, mas também, como terceiro fato crucial, a publicação de um informe do Grupo Internacional de Expertos Independentes que nós criamos pela Comissão Interamericana para revisar toda a situação de massacres e graves violações que haviam ocorrido no país, identificando, detalhando e aprofundando as investigações para poder estabelecer responsabilidades em relação a esses fatos. Essas três situações realmente mexeram com o espírito da comunidade regional nas Américas e, de novo, colocando a realidade da Bolívia como uma realidade fundamental, porque ela explica muito do contexto regional. Eu tenho defendido que o que aconteceu na Bolívia é transcendental para toda a região, porque se trata de uma prática que pode ser reproduzida de uma tentativa de organização de setores policiais para que esses setores policiais promovam motins ou adesão a determinados oficialismos que justifiquem uma repressão das Forças Armadas e da própria polícia para legitimar governos que não são democraticamente válidos, ou para legitimar a desconstrução democrática em determinados países. Então é muito importante olhar para o caso da Bolívia com muita atenção, porque ele estabelece um precedente que é uma espécie de um alerta para todos os demais países, para essa nova fórmula, essa nova maneira de gerar desestabilização para justificar regimes autoritários na sequência. Então, essa é uma experiência que tem que ser realmente passada a limpo para que ela não se constitua em um precedente a ser reproduzido em outros países da região. Não aconteça, por exemplo, aqui no Brasil. É isso. De fato, não só na Bolívia, mas também aconteceu em outros países. Hoje, a tentativa de reorganizar setores policiais para dar sustentação por motivações políticas, a disputas políticas, é uma realidade concreta. Se você tomar em conta que as mobilizações que ocorreram no Chile, na Colômbia, no Equador, no Haiti, todas elas tiveram, por parte da polícia, uma resposta repressiva contundente para dar sustentação às práticas autoritárias desses governos, significa que as instituições de segurança,
ainda reproduzem toda uma lógica da segurança nacional, que coloca o seu próprio povo como inimigo e que tem em processos de estigmatização da luta social como expressões subversivas ou expressões que devem ser combatidas em nome de uma certa ordem social, né? Tudo isso para gerar a justificativa de ativação de aparatos repressivos para dar sustentação a governos autoritários. Então, é um alerta, é fundamental que nós estejamos olhando essas experiências de maneira muito próxima para aprender com essas lições e evitar que elas sejam repetidas. E no caso brasileiro, bom, a realidade mais recente, com a véspera das mobilizações no 7 de setembro, chamadas exatamente por líderes de associações policiais e até mesmo por titulares comandantes de polícias estaduais, é muito grave, né? Em primeiro lugar, é inaceitável, porque as forças de segurança são forças de Estado, não são forças de governo. Elas, assim, estão deslegitimando a sua própria institucionalidade, né? E, em segundo lugar, porque são aparatos que têm o que nós chamamos de o monopólio exclusivo da força, né? Razão pela qual se tem que exigir desses atores de segurança, que são atores armados, estándares de exigência de postura profissional muito mais altos que em relação a qualquer outra autoridade, né? Então, a resposta para esse tipo de desvirtuamento da institucionalidade de segurança com motivações políticas, especialmente quando essas motivações políticas estão intimamente relacionadas ao enfraquecimento das instituições democráticas, tem que ser uma resposta forte por parte do sistema de justiça e uma resposta forte por parte da sociedade civil organizada. Falando em justiça, ainda na Bolívia e ainda sobre os últimos acontecimentos, a Procuradoria-Geral denunciou Jeanine Áñez, que inclusive continua causando um pouco lá, né? Também tiveram umas notícias de que ela atentou contra si própria, né? Se autoflagelou, enfim. E os últimos acontecimentos também dão conta justamente do quão golpista e irregular, enfim, foram todos os movimentos liderados por ela e por seus apoiadores. Como analisar esse processo? Vai dar em alguma coisa na sua avaliação, professor? Bom, a ex-presidenta, de fato, ela responde a dois processos. Um tem que ver com um enquadramento o que eles chamam, né, de sedição, que é o processo que a responsabiliza pela tomada irregular do poder no país, por ter sido a autoproclamada presidenta em sessões sem quórum, constatadamente sem quórum, do Senado e depois, posteriormente, da Assembleia para nominá-la presidenta e receber a faixa presidencial das mãos dos generais do país, que há menos de uma semana tinham sugerido, entre aspas, a renúncia do presidente Evo Morales. Essa é uma ação que justifica hoje a prisão temporária dela. Acontece que essa ação ela é muito questionada, porque, segundo estándares internacionais, especialmente direitos humanos, a utilização de leis antiterroristas ou leis de segurança nacional para justificar ações criminais, ela é altamente desestimulada exatamente devido ao passado autoritário, e isso é um direito que tem que valer para todos. Né, independentemente se estamos ou não de acordo com a ideologia política das pessoas. Então, é questionável, de um determinado ponto de vista, que essa ação que justificou a prisão dela, essa primeira ação, ela tenha partido da utilização de uma lei de segurança nacional. Porém, a Fiscalia agora do país, também a está enquadrando por responsabilidade pelas graves violações aos direitos humanos.
pelos massacres que aconteceram no país, pelas torturas que aconteceram no país, e essa ação tem mais força que a primeira. Tá. Mas essa segunda ação, ela se disparou em razão da publicação do informe do GIEI, que é esse grupo internacional de expertos independentes, que nós criamos pela Comissão Interamericana e que entregou seu informe essa semana. E nesse informe, passados 8 meses de investigação, confirmou todas as observações que nós tínhamos realizado quando fizemos a visita ao país, exatamente depois do 20 de outubro de 2019, e confirmou que o país realmente teve graves violações dos direitos humanos, teve massacres e mais. O país, durante o governo Agnes, promoveu execuções extrajudiciais, ou seja, a polícia foi orientada, as Forças Armadas e a Polícia Nacional foi orientada a atirar para matar nos manifestantes para gerar exatamente intimidação social e tentar controlar e evitar que a sociedade, de fato, continuasse mobilizando-se contra aquele estado de coisas. Esse informe ele é tão contundente porque ele identifica, ele na verdade detalha documentalmente aquilo que nós já tínhamos identificado, que durante o pós-eleitoral, depois do 20 de outubro, especialmente, ele revisa alguns fatos desde setembro, mas principalmente a partir do 20 de outubro, se identificou que houve tortura, além dos massacres, houve tortura contra a oposição política que estava presa, né? Que houve execuções, que houve prisões arbitrárias, que tudo isso tinha um transfundo de racismo, porque a motivação era exatamente desmobilizar os setores populares vinculados aos povos indígenas, ou seja, pelo menos 38 pessoas perderam a vida nessas massacres. Esses fatos de violência aconteceram em diversos lugares do país, centenas de pessoas foram feridas, nós visitamos essas pessoas nos hospitais, e o mais grave, não? A operação conjunta da polícia e das Forças Armadas para reprimir as manifestações, especialmente em Cochabamba e em Nelalto, na planta de Sencata, foi uma operação premeditada, porque o governo Agnes assinou, inclusive como uma condição das Forças Armadas atuarem na repressão, assinou um decreto que prometia para eles isentá-los de qualquer responsabilidade penal por qualquer ação que eles fizessem. Ou seja, era uma autorização prévia para matar sem consequências, né? Esse ato, que foi aprovado exatamente no dia 16 de novembro, pela manhã, quando o primeiro massacre acontece pela tarde. Ou seja, estava tudo preparado, mas eles não iam enquanto não assinasse esse decreto para dar garantia de que eles não iam ser responsabilizados. E as Forças Armadas na Bolívia, desde a ditadura Banzer, tinham uma tradição de não participar mais de atos repressivos. Isso foi uma ruptura muito grave, inclusive, nesse histórico do país mais recente, né? E esse decreto prometia que todas as pessoas das Forças Armadas que participassem desses operativos para o restabelecimento da ordem, da estabilidade pública, estaria isento de responsabilidade penal no cumprimento das suas funções, para poder, que inclusive atuariam em legítima defesa do estado de necessidade das Forças Armadas em estabelecer essa ordem. Então, os massacres aconteceram, o primeiro nesse dia, depois do dia 19, mais 10 pessoas morreram. E o mais interessante, né, depois que passaram os massacres e desmobilizaram com 38 assassinatos as pessoas que estavam mobilizadas, aí se derroga o decreto, porque ao final de contas ele já tinha cumprido o seu papel, que era esse de permitir essa violência. Então esse informe traz a comprovação desses fatos. Então ele fortalece agora a ação judicial de responsabilidade dela, e é uma cadeia de comando. O seu ministro o ministro da Defesa, que era o comandante máximo das Forças Armadas,
o comandante-geral da polícia, o ministro da Justiça, né, o procurador-geral do Estado que fez a fundamentação jurídica desse ato. Então, essa ação, na minha visão, ela é a ação mais forte, ela é a ação judicial que tem mais fortaleza, inclusive, para defender internacionalmente, com legitimidade, a continuidade da prisão dela. E você tem razão, de fato, foi só o informe ser publicado que, no dia seguinte vem a situação de que ela tenta se autolesionar, se autoferir dentro da prisão, que eu não vou questionar se é verdade, se não é verdade, mas de toda maneira, outras experiências comparadas indicam que em matéria de graves violações aos direitos humanos, a pessoa detida, o responsável por graves violações aos direitos humanos, também tem direito à saúde, tem direito à atenção médica e tem que ter a sua vida preservada, porque ele está sob a tutela do Estado. Mas existe uma grande responsabilidade de que, nesses casos de graves violações, a resposta do Estado tem que ser a resposta mais forte, que se assegure para ela que se assegure toda a atenção médica, a atenção psicológica, mas que ela continue detida como responsável por esses atos. Na minha visão, o importante é que avance essa segunda ação. Eu acho que ela é mais forte. As duas são legítimas do ponto de vista da ordem jurídica da Bolívia, mas a segunda ela é mais forte porque ela tem toda uma justificativa de proteção e de afirmação do direito à reparação integral e direito à justiça das vítimas e dos familiares desses massacres produzidos deliberadamente pelo governo Áñez na Bolívia. Professor, nosso tempo está acabando e eu quero fazer uma última pergunta para o senhor no que diz respeito ao papel do Luiz Almagro e à OEA. Recentemente, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, teceu duras críticas ao papel da OEA, esse imbróglio todo envolvendo a eleição na Bolívia, o papel do Luiz Almagro. Professor, a pergunta a figura do Luiz Almagro frente à OEA começa a ficar questionada, começa a ficar arranhada, e o papel especificamente da OEA para a região, como é que fica? Bom, eu acho que a questão da Bolívia, ela instalou um novo trauma, né? Que revive toda a desconfiança da instrumentalização da Organização dos Estados Americanos com o objetivo de promover controle ou dirigismo ou mesmo intervenções de outros tipos, né, de outra natureza. Talvez a melhor palavra seja ingerência em assuntos internos dos países da região. Nesse momento, nós temos disputas ao redor da confiabilidade das missões eleitorais da OEA, porque o informe que eles produziram, que não estava previsto, e foi publicado, um informe preliminar que foi publicado em meio à crise política que o país vivia, apontando supostas fraudes no país, realmente ele foi disparador da violência social dentro do país, né, e acelerou um processo de tomada do poder de maneira violenta e não constitucional dentro da Bolívia. Então, essa situação ela reinstala essa desconfiança, porque houve outros informes técnicos, o mais recente agora produzido por uma universidade espanhola, que, ao analisar os mesmos documentos, os mesmos fatos, rejeitam peremptoriamente de que haviam elementos suficientes para sustentar uma fraude eleitoral no país. Talvez, é importante também compreender que talvez não haverá um momento conclusivo dessa situação, né? Talvez nós vamos ter que conviver paralelamente com esses distintos informes, essas distintas conclusões de que houve fraude ou não houve fraude, ou de que, assim como a disputa se houve golpe, se não houve golpe, são dilemas políticos históricos que pode ser que não existirá conciliação em relação às posições de diferentes setores, né? Você tem que ter seus princípios,
e convicções democráticas para poder afirmar que houve golpe, etc. Outras pessoas não têm interesse. Então, é uma situação traumática que eu acho que arranhou muito a história recente da organização e acho que isso não tem uma solução a curto prazo. Porque, obviamente, de maneira muito legítima, o governo da Bolívia vai continuar insistindo que se revise e que vai continuar colocando o dedo na ferida, porque eles têm convicção do que eles fizeram e vão querer desnudar isso internacionalmente. Mas tem outros fatores, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, quero chamar a atenção no fato de que, nesse momento, a principal negociação regional em andamento é o diálogo para a construção de uma saída política democrática na Venezuela. E esse diálogo que nesse momento está em andamento, ao invés de ser canalizado, que naturalmente deveria ocorrer por dentro da OEA, ele está acontecendo paralelamente com a mediação do México e da Noruega. Ou seja, veja o enfraquecimento do papel dessa organização, né, de não estar no centro da construção de um diálogo para a solução política mais importante da região, que contamina, inclusive, várias outras conjunturas, né? Então, essa perda de centralidade, ela está, sim, acontecendo. Eu acho que ela tem a ver com o fato de que, no governo Trump, houve um adesismo cego à política exterior, da implementação da política exterior americana, e acho que faltou contrapesos internos institucionais que impedisse essa instrumentalização da organização nesse sentido. Então vamos ver os próximos capítulos, seguir acompanhando aqui e nós vamos atualizando essa situação juntos. Contamos com o senhor, professor Paulo Abrão, que foi secretário executivo da CID-OEA e secretário nacional de Justiça. Professor, obrigada e até uma próxima oportunidade, espero que em breve. Obrigado, um abraço em vocês. Um abraço. Abraço. Boa noite, tchau. Pessoal, o clima tenso no Afeganistão, que se agrava à medida que se aproxima o prazo final para que as tropas dos Estados Unidos saiam do país, se agravou ainda mais com 2 atentados nas proximidades do aeroporto de Cabul. Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Boa noite, Jamil. Prazer em falar contigo. Boa noite, meu caro. Boa noite a todos. Boa noite. Jamil, essa situação tenebrosa que vem acontecendo no Afeganistão, nós tivemos semanas de muitas imagens fortes e agora se culmina no final desta semana com 2 atentados. Eu queria que você fizesse um panorama para a gente do que está acontecendo no Afeganistão neste momento. Meu caro, a ONU mesmo trata como catástrofe, essa é a palavra utilizada. Uma crise humanitária que atinge 18 milhões de pessoas, 10 milhões de crianças que não vão à escola, metade das crianças desnutridas e agora essa instabilidade política extremamente presente, eu diria, sem uma solução. Não existe uma solução nem dentro do Afeganistão nem fora. O que quer dizer com isso? Dentro do Afeganistão você tem, obviamente, já fica muito claro, facções diferentes, grupos diferentes, justamente lutando pelo poder, lutando por ocupar esse vácuo deixado pelas potências internacionais. E, no exterior, o que também é muito dramático, o fato de que você não tem hoje a comunidade internacional unida para lidar de uma forma coordenada com o Afeganistão. O que quer dizer isso? Você tem, por exemplo, China e Rússia acenando ao Talibã, dizendo, olha, podemos trabalhar com vocês, claro, dentro de alguns parâmetros, e do outro lado ainda o Ocidente dizendo que não existe basicamente qualquer tipo de relação possível. Então, ainda é extremamente preocupante porque dentro do país não há nenhuma sinalização de acordo e fora não há uma coordenação. Nessa semana, diante desse cenário, e aí colocando já os atentados dentro desse cenário, nós tivemos já indicações de que nas próximas semanas, não são nos próximos anos, são apenas nas próximas semanas, nós teremos 500 mil refugiados afegãos cruzando a fronteira para os países
da região, e aí principalmente Paquistão e Irã. Não estão indo para a Europa como os europeus estão temendo, estão indo para a própria região, né? Vamos lembrar, só para a gente colocar aqui também em números, existem 2.300.000 refugiados afegãos no mundo. 90% deles estão no Paquistão e no Irã. Não estão invadindo a Europa, estão invadindo o Paquistão e o Irã. Se tem alguém para reclamar aqui, são os países da região. Então é uma situação bastante grave, o êxodo vai ser bastante impressionante e, claro, um país que já era extremamente pobre vai viver uma situação muito crítica por muito tempo, pelo menos essa é a indicação prevista pelos organismos internacionais. Sim. Jamil, queria saber da desmoralização dos Estados Unidos, especialmente da figura do presidente Joe Biden, bastante fragilizado por causa das mortes de alguns soldados norte-americanos no Afeganistão, inclusive trazendo isso na expressão física dele. Como que fica essa relação de forças agora? Esse é o maior teste, certamente, para a política externa, eu diria para o próprio governo Joe Biden, recém-inaugurado, achava que a pandemia já tinha sido o pior dos seus momentos, mas o Afeganistão está se provando, pelo menos na política externa, o seu maior desafio. O atentado gerou um número de mortes de soldados americanos que foi a pior em mais de 10 anos, Nossa. Então é também um peso extra sobre ele. E aí toda a questão que fica colocada, existia ou não existia uma estratégia coordenada para essa retirada? Existia ou não existia uma previsão do que poderia acontecer quando essa retirada fosse estabelecida? A evacuação foi histórica, certamente. 100.000 pessoas foram retiradas do Afeganistão, mas com um preço extremamente elevado. Essas mortes que nós tivemos, não só essas mortes, aqueles que ficam, principalmente os afegãos, que hoje, de uma certa forma, não têm absolutamente nenhum tipo de sonho possível. E eu não estou dizendo que os americanos lá eram um sonho, não era, obviamente não era, mas não houve nenhum tipo de plano depois de 20 anos de reconstrução. Por quê? Porque o povo afegão jamais foi a prioridade, jamais foi por eles que essa ocupação aconteceu, jamais foi para salvar o povo afegão que os americanos ficaram lá por 20 anos. Isso fica tudo muito claro, inclusive naquele aquela primeira frase, aquele primeiro pronunciamento do Biden, logo da tomada de Cabul, ele dizendo: não era por reconstruir o país. É isso. Jamil Chad vai entrar num outro veículo, jornalista, colunista do portal UOL. Jamil, muito obrigada pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Até logo a todos. Abraço. Até logo. Tchau, bom trabalho. Cosmo Silva. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje, ele conversa com a banda de rock Detonautas. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e no YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 340 programas ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje nós vamos bater um papo com Tico Santa Cruz e Fábio Brasil, da banda Detonautas. Eles estão lançando o álbum Laranja, uma conversa sobre rock, racismo, redes sociais, política, parcerias e o trabalho em tempos de pandemia. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai pro ar de segunda a sexta ao meio-dia aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Detonautas! Uhul! Você falou muito de solidariedade o tempo todo, nesse momento tão difícil de pandemia, que vocês estão unidos, estão solidários, estão conversando muito e tal. O que tem que ser feito agora, na sua opinião, daqui para frente, até o ano que vem? Entre vocês, músicos. Entre nós, cara, a gente vai, enfim, eu acho que a nossa classe do entretenimento, da cultura, foi a mais atingida, né? Então a gente tem que se organizar, na verdade, para ver de que maneira que a gente vai sair disso com políticas públicas, né? Para poder, no ano que vem, nesses próximos anos, porque não vai ser só no ano que vem,
para que a gente consiga reerguer essa indústria que movimenta aí. A indústria da cultura acho que faz de 3% a 4% ou até 5% do PIB. Então, a gente está falando de um setor econômico muito importante do país que foi totalmente negligenciado durante a pandemia. E acho que a gente não está tratando só de solidariedade, não. A gente está tratando de questões de responsabilidade pública, do poder público, da cobrança do poder público. E nós que somos artistas que temos condição de fazer isso porque temos voz para fazer isso, e outros artistas que também têm voz, não adianta, assim, a caridade é importante, porque ela ajuda naquele momento. Mas mais do que a caridade, é importante que a gente pense políticas públicas para que as pessoas não fiquem dependendo de caridade durante todo esse processo que a gente vai ver para frente. Então, a gente espera, né, que os sertanejos, que os funkeiros, que os axés, que os sambistas, que a comunidade toda musical, todo mundo entenda que a gente tem que falar, não estou falando aqui de esquerda e de direita, não. Eu estou falando aqui de política pública, direcionada para uma classe que é fundamental para a existência desse país, que é a classe artística, que é a cultura desse país, que é a identidade, que é o imaginário do povo. Então, seria bom que essa galera se juntasse agora também para fazer caridade, mas para fazer política pública para a gente poder reerguer essa indústria que representa uma parcela muito importante do PIB, que é da economia desse país. Então, assim como são muito generosos e como são muito legais com o agronegócio, em vários aspectos, o agronegócio organiza muitos shows, muitas feiras, que é muito bacana, é muito importante para o Brasil. Eu acho que a gente também tem que pensar aí em políticas públicas para ouvir essa gente que fala para milhões, formas para a gente poder reerguer a cultura do Brasil e essa indústria que é tão importante para um país, sacou? Então, eu espero isso para a classe, né? Acho que a gente consiga se juntar para poder gritar bem alto para ser ouvido. Falou, muito obrigado. Fábio. Bom, vou falar com uma pessoa do povo, da população. Acho que o Brasil tem que vencer o obscurantismo, só isso. Para mim, é uma meta. Temos que vencer esse obscurantismo. Tá falado. E com esse clipe do Detonautas aí envolvendo o Gabriel Pensador, a gente chega ao fim de mais uma Revista Brasil TVT, mas antes de me despedir de você aí do outro lado, agradecer mais uma vez sua audiência, agradecer a minha parceira Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente neste domingo. Excelente semana para todos. Se cuidem e até domingo que vem. Isso mesmo, pessoal. Se cuidem porque a pandemia ainda não acabou e com essa variante Delta a coisa está muito complicada. Portanto, se precisar sair, máscara e álcool em gel. Boa semana a todos e até a próxima semana. Tchau!